Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt, desenvolvendo mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. Hoje nós iremos construir de maneira colaborativa aqui os conceitos das qualidades fisiológicas do som. Aqui está resumido para qualidades do som. As qualidades fisiológicas do som são extremamente importantes para você perceber algumas situações que ocorrem no seu dia a dia, entre elas qualidades musicais, como você evitar ambientes que têm poluição sonora, que prejudicarão futuramente seu ouvido, e até para você não cometer mais um erro comum que as pessoas fazem no seu dia a dia, que é falar abaixa ou aumenta a altura do som. Isso aí é uma palavra que você usa de maneira errada, essa altura do som, abaixá-lo ou diminuí-la. Então nós veremos o porquê que isso está errado. Então vamos lá. Primeiramente, para você entender as qualidades fisiológicas do som, você precisa entender que o som é uma onda mecânica longitudinal que precisa de um meio material para se propagar, ou sólido, ou líquido, ou gasoso. Nesse caso aqui nós temos uma fonte de ondas sonoras, que é esse instrumento de corda. As vibrações das cordas o mesmo vai produzir de maneira tridimensional em volta do equipamento aqui uma onda sonora. Essa onda se propaga pelo meio ar, nesse caso aqui, com regiões de rarefações e compressões, e vão se propagando dessa maneira. Quem capta essas ondas vindas do instrumento é a nossa orelha. Essa nossa orelha que tem esse formato, ela direciona esse som para o nosso tímpano, que é uma membrana flexível, que vai fazê-lo vibrar. Essa vibração do tímpano vai provocar também a vibração de três ossículos: martelo, bigorna e estribo. Daí, nas outras regiões do ouvido, elas se transformam em impulsos elétricos que são encaminhados ao cérebro através do nervo acústico ou nervo auditivo. Então, quais são as qualidades fisiológicas do som? São elas: altura, timbre e intensidade, as que nós estudaremos hoje aqui. São as qualidades fisiológicas do som e caracterizam as ondas sonoras presentes no nosso cotidiano. Para complementar, então, algumas grandezas elas são muito importantes na caracterização do som e são chamadas de qualidades fisiológicas, conforme eu já havia mencionado. Essas qualidades fisiológicas elas estão relacionadas à sensação que o som produz no ouvido humano e são, repetindo novamente elas, altura, intensidade e timbre. Então, nós vamos começar aqui pela altura. Essa qualidade permite ao ser humano diferenciar e classificar sons em graves e agudos. Isso é feito a partir da frequência do som, ou seja, a altura ela está associada à frequência da onda, ou à frequência do som nesse caso aqui. Assim, quanto maior for a frequência de uma onda sonora, mais agudo será o som. Daí nós podemos aqui trabalhar de maneira não generalizada, porque tem as exceções. Os homens geralmente têm voz mais grave, ou seja, voz mais grossa. As mulheres, geralmente, por sua vez, também apresentam voz mais aguda, ou seja, mais fina. Então, o que seria isso aqui numa situação mais física? Você tem uma frequência da onda menor aqui e uma frequência da onda maior aqui. Daí você tem essa vinculação, a grossa e fina, que no mundo musical também eles não levam em consideração essa grossa e fina, eles só vinculam a frequência, tudo bem? Então, dessa forma, a altura, podemos concluir que a voz masculina tem menor frequência de vibração que a voz feminina. No linguajar técnico, conforme eu falei, o som agudo é alto e o som grave é baixo, ou seja, um som alto ele tem uma frequência maior, um som baixo ele tem uma frequência menor. Mas no cotidiano é muito comum pessoas utilizando o termo alto e baixo para referir-se a outra característica do som, a intensidade. Então, a intensidade, ela, que é o volume do som. Então, quando você aumenta ou diminui a intensidade do som, você está aumentando ou diminuindo o volume desse som. Não é a altura. A altura você vai diferenciar sons agudos de grave. Então, independente do volume, o som que é agudo, ele continua agudo, o som que é grave, continua grave. Então, o que vai vincular ao volume é a intensidade do som, ou seja, que está vinculado à amplitude, que é o próximo tópico que nós veremos aí. Então, contudo, essas denominações devem ser evitadas.
pois não são empregados de forma errônea. Então não posso falar aumenta a altura do som, diminui a altura do som. Isso aí é diferenciação de agudo e grave, tá bom? Quando você for mencionar a relação do volume, é com a intensidade, tudo bem? Daí nós teremos aqui a complementação. Normalmente a altura também do som ela está vinculada às notas musicais. Então, quando você vai trabalhar com instrumentos musicais, que nesse caso aqui é o violão, você tem que estar muito bem qualificado para identificar as notas musicais, principalmente se você já estiver no nível profissional, né? Então, as notas musicais aqui elas são extremamente importantes para diferenciar sons agudos e graves para dar harmonia à música e para o som ficar agradável ao nosso ouvido, tá bom? Então, aqui nós temos essa figurinha que te dá uma noção melhor do que eu estou falando desde os slides anteriores. O som agudo ele é um som de maior frequência e o som grave é um som de baixa frequência. Então, alta frequência, baixa frequência. Se você olhar, verificar aqui nas figuras, o mesmo intervalo de tempo é que você tem mais ondas sendo formadas, uma onda de maior frequência, e que menos ondas sendo formadas, um som de menor frequência. Menor frequência, som grave, maior frequência, som agudo. Daí nós temos aqui a intensidade. Essa aqui sim você pode vincular ela ao volume do som. Então, é a qualidade fisiológica que está relacionada com a quantidade de energia transportada pelo som e que permite classificar os sons em fraco ou forte. Então, a intensidade sonora ela é provocada pela pressão que a onda de som causa sobre o ouvido ou sobre qualquer outro instrumento de medição de intensidade sonora. Como podemos dizer aqui, o dosímetro, citá-los, o dosímetro e o decibelímetro. Tudo bem? Então, a intensidade do som está vinculada à amplitude da onda. Então, um som que é uma onda tem uma alta amplitude, ele tem uma alta intensidade, é um som forte. Um som de baixa amplitude é caracterizado como som fraco. Daí nós temos aqui, nós temos que caracterizar a pressão sobre a área, ou nesse caso, que é a intensidade com relação à distância. Nesse caso, que é mais vinculado a antenas, né? Quanto mais próximo da fonte de ondas você estiver, o som terá uma maior intensidade. Mais afastado você estiver da fonte de ondas ou fonte sonora, menor a intensidade do som você irá perceber, ou seja, um som de volume menor. Tudo bem? Daí nós temos aqui a intensidade vinculada à amplitude da onda. Som que tem uma baixa amplitude ele é fraco, som que tem uma alta amplitude ele é forte. Então aqui seria um volume baixo e um volume alto. Som forte, som fraco. E aqui seria um som mediano, tá bom? A intensidade para finalizar a mesma, então quanto maior é a pressão que a onda de som exerce sobre o ouvido, mais intenso é o som percebido ou captado por algum desses instrumentos ou aparelhos medidores. O decibelímetro, que é o medidor de intensidade sonora, ele é um dos elementos que caracteriza um ambiente de trabalho ou de estudo, se ele está com poluição sonora, ou até mesmo no bairro, tudo bem? Daí nós veremos quando for trabalhar aí com níveis sonoros, quais são os níveis aceitáveis para não ser considerado poluição sonora e quais não prejudicam o ouvido e quais passam a prejudicar o ouvido, tá bom? Então nós vamos trazer um dos maiores vilões aí quando é mal utilizado, que é o fone de ouvido, tá bom? Ou a questão do som alto em carros ou até mesmo em vizinhos, né? O vizinho está querendo ficar surdo e deixar você também, dependendo da potência do som dele, tá bom? Então tudo isso aí nós discutiremos na próxima aula. Então, o timbre, ele é uma das 3 qualidades fisiológicas que nós trabalharemos aqui hoje. Então, essa qualidade do som dá ao ouvido humano a possibilidade de diferenciar 2 sons que possuem a mesma altura e a mesma intensidade, mas emitidos por instrumentos de som totalmente diferentes, como uma flauta ou um cavaquinho. Aqui nós temos alguns instrumentos musicais que você pode encontrá-los no seu dia a dia, tudo bem? Então nós temos aqui desde o teclado ao violino, entre outros aí. Esses instrumentos aqui, se eles estiverem tocando, repercutindo o som da mesma intensidade e da mesma altura, você consegue diferenciar qual que é o som emitido por cada instrumento. Por quê?
porque eles emitem timbres diferentes. O que é o timbre? Ele está relacionado ao formato da onda. Então, cada timbre, cada instrumento musical desse aí vai produzir uma onda com formato diferente. Então, por isso você consegue diferenciar o som do violão, do violino, do teclado, da sanfona, né? E desses outros instrumentos de percussão aqui, de sopro e por aí vai. Tá bom? Daí nós temos aqui alguns timbres, né? O diapasão, que é a onda emitida por ele tem esse formato, a flauta, a voz de uma pessoa e a guitarra. Então você pode ter sons com mesma altura, mesma intensidade, mas como eles são emitidos por pessoas ou instrumentos diferentes, o seu ouvido consegue captar porque essas ondas terão formatos diferentes. E isso é importante até para o nosso dia a dia. Então o timbre é a qualidade do som que nos permite distinguir e identificar um som. Timbres, como por exemplo do ambiente, de uma avenida movimentada, de um rio, de uma perereca, da movimentação do ar, de passarinhos, timbres corporais como o sapatear, o caminhar, o estralar de dedos, bater palmas, né? E timbres instrumentais como do violão, do saxofone, da flauta e do instrumento de percussão aqui. Então, pessoal, por hoje nós encerramos a nossa aula trabalhando com as qualidades fisiológicas do som, que foram a altura, que está associada à frequência, a intensidade, que está associada à amplitude, e o timbre, que está associado ao formato da onda. Mas todos eles são importantes para você ter uma qualidade auditiva no seu dia a dia e até mesmo para orientar quem provavelmente está danificando seu ouvido e achando que está abafando. Valeu, pessoal. Até a próxima. Sucesso a todos.